E aí, humor do youtuber, aqui quem fala é o Daniel, e bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei voltar em um quadro que teve apenas um vídeo, apesar de ter sido um ótimo vídeo, né? Ele tinha apenas um e era sobre o reinado completo do Aegon Targaryen após a conquista, né? Pois muitos comentam aí sobre a Guerra da Conquista, que eu também fiz um vídeo sobre, mas é interessante também como saber foi o reinado dele, né? E hoje eu vou fazer sobre o filho herdeiro dele, o Aenys Targaryen. Eu pretendo retornar aí com vários quadros mais antigos do canal, como o famoso Game of Thrones alternado, e pretendo também trazer novos quadros para o canal. Espero que depois da 7ª temporada eu consiga trazer mais vídeos para vocês, todos os dias aí alternando cada quadro. Eu acho que isso vai ficar bem interessante. Então bora voltar aí com os quadros. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o like, que ajuda muito, tanto na divulgação do vídeo quanto do canal. Pra quem esqueceu aí os quadros Os Reis Targaryen, eu vou comentar sobre o reinado de cada rei que sentou no Trono de Ferro, chegando até o Rei Louco. Eu vou comentar tudo o que aconteceu e todas as informações, né, que eu coletar sobre o reinado de cada rei. Quem eram os membros famosos de Westeros na época, o que aconteceu até ele morrer. Tem mais alguns reis, né, que não possuem tanta informação ou ficaram um pouco tempo no trono, como é o caso do Aenys, mas que nesse caso teve bastante informação. Mas eu pretendo que no fim a gente tenha uma ótima playlist aí completa com a história de cada rei em cada vídeo separado. O que vocês acham? Qualquer sugestão aí deixa nos comentários, mas vamos lá. Aenys Targaryen era o herdeiro de Aegon o Conquistador com a bela Rhaenys Targaryen. Aegon teve dois filhos, um com Rhaenys e um com Visenya, chamado Maegor. Aenys era alto como seu pai, mas o seu físico era bem frágil. Aenys era mais magro e tinha uma mente mais voltada para curtir a corte e não uma mente militar. Assim como sua mãe, Aenys amava artes, música, porém também gostava de alquimia como Visenya. Um problema de Aenys que o fez não ser um rei tão bom é que ele hesitava em tomar decisões importantes quando mais precisavam dele, e também era alguém que corria atrás de aprovação, seja dos lords como da plebe. Essa hesitação de tomar uma decisão e a corrida por aprovação iam marcar o curto reinado dele. Durante a sua infância, Aenys sempre foi um garoto tímido. Ainda bebê, já aparentava ter um físico não forte. Chorava bastante e isso fez com que os rumores começassem a surgir sobre o verdadeiro parentesco de Aenys. Alguns diziam que ele na verdade era filho de algum cantor que Rhaenys teve envolvimento com. Para ajudar, Aenys perdeu a sua mãe com apenas 3 anos de idade e isso não o ajudou em nada. Mestres diziam que não sabiam se o bebê ia conseguir viver, já que ele havia aprendido a andar nessa época, né? Mas após a morte da sua mãe, ele voltou a gatinhar. Foi mais ou menos nessa época que Visenya deu à luz a Maegor, caso outro herdeiro fosse preciso. Porém, como costume, Aenys conseguiu chocar o ovo de dragão e Quicksilver nasceu. É dito que conforme o dragão crescia, também Aenys. Pois assim que o dragão já tinha um certo tamanho, os rumores de que ele não era um filho legítimo de Aegon pararam. Aenys não cresceu ao lado de Maegor e eles não criaram uma relação forte entre irmãos. Aenys cresceu ao lado de Aegon em Porto Real, enquanto Maegor cresceu com Visenya em Dragonstone. Quando menor, Aenys foi treinado pelos homens da Guarda Real, porém como ele não tinha o físico de seu irmão e nem a disciplina de uma mente militar, Aenys não conseguiu evoluir muito como seu irmão. Aegon até mesmo deixava Aenys usar a Blackfyre de tempos em tempos. O casamento de Aenys aconteceu em 22 depois da conquista e foi com Alyssa Velaryon. O casamento dos dois não foi um casamento por amor, e sim um casamento político, para além de manter o sangue valeriano, continuar a forte conexão dos Targaryen e Velaryon. Juntos eles tiveram 3 filhos e 3 filhas. Os meninos eram Aegon, Viserys e Jaehaerys. As meninas eram Rhaena, Alysanne e Vaela. Foi no ano de 37 depois da conquista que Aenys foi coroado Rei dos 7 Reinos após o seu pai morrer aos 64 anos. É dito que Aenys estava na campina em Highgarden quando ouviu sobre a morte de seu pai e foi voando em cima de Quicksilver até Dragonstone para o crematório. Após a cremação, Aenys presenteou Maegor com a espada Blackfyre e disse para todos ouvirem que Aenys não era metade do guerreiro que Maegor era e que os dois iriam governar juntos. Após Aenys subir ao trono, acabou recebendo uma Westeros bem mais problemática do que Aegon. Já por não ser considerado um rei tão temido, alguns se aproveitaram e utilizaram da oportunidade para se rebelar. Outros ainda se lembravam da época que seus lords eram considerados reis e não queriam apenas ser lords. Já outros ainda consideravam os Targaryen como abominações nascidos de incesto e não crentes na verdadeira religião dos Sete, o que também levou a revoltas militantes, mas na época ainda fracas. Aenys provou ser incapaz de controlar essas pequenas revoltas com a sua incapacidade de tomar decisões, deixando a maioria dos problemas e decisões para o seu conselho ou para seu irmão Maegor.
Ninguém nunca se revoltou contra Aegon porque ele dominou os 7 reinos, vindo, tecnicamente do nada, e ele era considerado alguém muito poderoso e acabou sendo muito temido e respeitado. Já Aenys não havia provado nada a ninguém, o que dificultou mais ainda o seu reinado. Tudo que eu vou contar pra vocês agora aconteceu mais ou menos no mesmo tempo, tá? Só pra lembrar. Mas a primeira dos grandes desafios que Aenys iria passar em seu reinado começou com Harren o Vermelho, que afirmava ser neto de Harren o Negro. Durante as batalhas, a maioria dos rebeldes foram mortos. Harren enfrentou o mão do rei da época, o Lord Ellen Stockworth, que acabou morrendo pelas mãos de Harren. Depois, o escudeiro de Ellen entrou em combate contra Harren e conseguiu matá-lo. Já nas Ilhas de Ferro, um homem se declarou rei e Goren Greyjoy foi atrás do homem com um exército para acabar com o falso rei. Após conseguir derrotá-lo, Goren colocou a cabeça do homem em uma jarra e mandou para Aenys, que em gratidão deu um forte favor para Goren. Goren aproveitou e pediu para que Aenys retirasse tudo da fé dos 7 das Ilhas de Ferro e os deixassem com o deus afogado lá. Aenys aceitou e isso enfureceu mais ainda a religião dos 7. Em Dorne, um homem se declarou rei abutre e começou a atacar as passagens de Dorne para o resto dos reinos, incluindo as marcas de Dorne. A princesa Déria Martell assegurou Aenys de que estava fazendo tudo de possível para parar o rei abutre, mas na verdade ela estava o deixando livre para atacar o resto de Westeros. No final, os lords que faziam fronteira com Dorne tiveram que se responsabilizar por isso. O antigo mão do rei Orys Baratheon e alguns outros lords, como o selvagem Sam Tarly, foram responsáveis por acabar com o rei abutre. Enquanto isso, no Vale, o Janos Arryn declarou guerra contra o próprio irmão, o Lord Ronald Arryn. Aenys ficou sabendo do que estava acontecendo e resolveu juntar forças para ir até o vale, mas desistiu disso porque ficou com medo de, na época, o Harren o Vermelho atacar a capital. Homens perceberam a falta de atitude do rei e resolveram agir por conta. O Lord Royce reuniu as forças do vale e marchou até o Ninho da Águia. Lá, ele enviou um corvo para Janos, que acabou matando o Lord Ronald Arryn e parte de sua família. No fim, Maegor foi até o Ninho da Águia com Balerion a tempo de lidar com a situação e enforcar Janos junto de seus seguidores. Conforme tudo isso aconteceu, Aenys não conseguiu acreditar em tantas rebeliões que estavam acontecendo e não acreditava que as pessoas estavam fazendo isso com ele. Ele acreditava ser amado por todos, né? Saber de tudo isso acabou deixando Aenys em um estado de depressão, comendo pouco e ficando cada vez mais tempo sozinho. Após as primeiras rebeliões terminarem, Aenys agradeceu e deu uma bela quantidade de ouro para quem o ajudou, mas o maior presente foi para seu irmão Maegor, que recebeu o posto de mão do rei. Na época aquilo parecia ótimo, mas isso que levaria Aenys ao seu fim. Os problemas começaram quando Aenys decidiu casar sua filha Rhaena Targaryen com seu irmão Maegor. A fé levou isso como um insulto e não concordou. Aenys, para tentar resolver o problema, casou a filha do Lorde de Vila Velha, Cerys Hightower, para Maegor. O casamento dos dois não começou dando certo. Conforme Aegon tinha mais e mais filhos com sua esposa, Maegor não tinha nenhum. O casamento dos dois não começou dando certo. Conforme Aenys tinha mais e mais filhos com sua esposa, Maegor não tinha nenhum. Isso o deixou furioso e enquanto sua primeira esposa ainda estava viva, Maegor tomou uma segunda esposa, Aelys da casa Harroway. Foi Visenya que oficializou o casamento dos dois, pois nenhum septão aceitou oficializar o casamento. Tudo isso aconteceu por trás das costas de Aenys, que quando descobriu não conseguiu achar outra alternativa a não ser exilar Maegor de Westeros, que acabou indo para Essos, provavelmente para Pentos. No lugar de Maegor, um septão foi nomeado mão do rei. Apesar de tudo isso estar acontecendo, os problemas não se resolveram, mas apenas se aquietaram até o momento que Aenys prometeu o casamento entre sua filha Rhaena e o seu filho Aegon. A fé ficou tão enfurecida que na carta que mandaram para Aenys, eles escreveram Rei Abominação ao endereçar Aenys. Vários lords de Westeros, a fé e até mesmo a plebe que uma vez já amaram Aenys se voltaram contra ele. O septão mão do rei que oficializou o casamento dos dois foi retirado da fé e acabou sendo morto 2 semanas depois por plebeus, dando início à revolta da fé militante. Os militantes da fé fortificaram o septo da época na colina Rhaenys e outros conseguiram escalar as muralhas do Forte Aegon, enquanto a família real dormia. Foi graças ao Sir Romont Baratheon, um membro da guarda real de Aenys, que a família conseguiu sair viva. Após isso, Aenys decidiu fugir da cidade e levar sua família para Dragonstone, onde a rainha viúva Visenya estava.
Aenys não sabia o que fazer enquanto o reino se rebelava. Visenya inclusive havia dito para ele trazer fogo e sangue para os rebeldes, mas Aenys nunca conseguiu tomar uma decisão final quanto a isso e logo após adoeceu. O Grão-Mestre disse que o rei aparentava ter 60 anos de tão doente que estava. Visenya tomou cuidados de Aenys enquanto ele estava doente e o mesmo melhorou um pouco, após um dia ele descobrir que seu filho Aegon e Rhaena estavam sofrendo um cerco na guerra. Ele morreu logo depois. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Muitos acreditam que Visenya havia o matado, pois após a sua morte, Visenya trancou a família real e trouxe Maegor de volta de Pentos para tomar o trono de ferro e trazer fogo e sangue para os rebeldes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Eu acho que a qualidade dos meus vídeos estão melhorando aí conforme o tempo e conforme mais ainda, eu espero que, o canal cresça e que mais e mais quadros cada vez estejam sendo criados, Vários quadros estão voltando para o canal, como Histórias Game of Thrones, que eu pretendo contar sobre as crianças da floresta, sobre a invasão dos Andals, sobre as rebeliões Blackfyre, sobre todas as informações que tiver sobre Game of Thrones eu ainda espero trazer para vocês no futuro. Deixem nos comentários o que vocês acharam aí do curto reinado do Aenys e o que vocês acham dele como um rei, Eu particularmente acho que ele foi até ok, tirando o fato de que ele era horrível em tomar decisões, que isso que acabou causando a morte dele, Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Eu sou o Daniels. Até a próxima e fui!